Diga aí pessoal, tudo bem? Sou o Zero e no vídeo de hoje teremos a resenha do livro Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Vamos lá? Bom, Esaú e Jacó foi escrito por Machado de Assis, como já falei, lançado em 1904 pela editora H. Gardner. Ele teve duas traduções, uma para espanhol e outra para inglês, e além desta obra, o autor também foi responsável pelos romances O Alienista, Dom Casmurro, Memorial de Aires, Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso só para citar os romances. Além disso, ele escreveu poesias, contos, crônicas e também foi teatrista, escrevendo peças para teatro, além de outras obras. Mas vamos lá. Machado de Assis nasceu Joaquim Maria Machado de Assis no ano de 1839, na cidade do Rio de Janeiro. Ele faleceu em 1908, também no Rio de Janeiro. Seu pai era operário e sua mãe faleceu quando ele ainda era muito novo. Ele teve uma vida difícil, não tendo acesso a certos estudos porque não tinha dinheiro para pagá-los. No entanto, antes de completar seus 15 anos, ele escreveu a sua primeira obra, um soneto, chamado A Ilustríssima Senhora de PJA. 2 anos depois ele ingressou na carreira de jornalista e daí foi só crescendo. Ele foi o fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras e ocupou por mais de 10 anos a presidência da academia, que chegou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis. Mas vamos à resenha. Esaú e Jacó nos leva ao período monárquico aqui no Brasil, especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Em um determinado momento, 2 senhoras sobem o morro do castelo para se informar com um oráculo como será o futuro dos filhos de Natividade, que é uma delas. E esses filhos são exatamente Pedro e Paulo, gêmeos idênticos, que a oráculo confirma, juntamente com a mãe, que eles brigam desde o útero dela. Antes mesmo deles nascerem, eles já brigavam. E passam basicamente a sua infância até a idade adulta brigando. Por qualquer motivo. Desde motivos banais, ao mesmo tempo, chegando até mesmo a inventar motivos pífios para poderem brigar. Eles chegam até mesmo a se interessar pela mesma garota. A história gira em torno não somente deles, de seu crescimento e desenvolvimento, afetos e desafetos, interesses políticos e românticos, mas também de todos aqueles que os cercam. Da sua mãe, da sua tia, do seu pai, que é um banqueiro rico, da vida burguesa deles e alta sociedade, e também de algumas outras pessoas, como o conselheiro Aires, que acompanha a família e a vida deles, desde a sua infância, chegando a ser tutor deles dois. E também gira em torno da vida e da família da garota pela qual eles se interessam, e outros personagens ligados direto ou indiretamente a eles. Mas vamos parar por aqui, não vamos entrar em muitos detalhes. Antes de mais nada, eu quero dizer que ler esse livro virou uma questão de honra. E depois que o canal foi aberto, fazer a resenha também se tornou uma das minhas metas. Fazer a resenha dele e apresentar aqui no canal, por um motivo muito simples. Eu comprei esse livro mais ou menos em 2004, em 2005, quando ele havia sido um requisito para um vestibular desses anos, e eu nunca li. Achava a leitura um pouco difícil. Essa última vez que eu li agora, no caso, consegui ler até o final, foi a minha terceira tentativa de lê-lo, porque até então não tinha conseguido ler. O motivo é muito simples. Primeiro porque é uma leitura difícil, principalmente por causa da língua culta, da forma culta da língua portuguesa, que é culta até demais. Ele é basicamente um desses livros clássicos indicados pelas escolas lá por essa época, 2003, 2004, 2005, e carrega aquela característica, aquela boa e velha característica, vamos dizer assim, que faz com que muitas pessoas desistam de continuar lendo os livros ainda no ensino médio. Eu só vim conseguir ter coragem para ler esse livro depois de muito tempo. Bom, mas tem duas coisas no livro que me incomodam um pouco. A primeira delas é que as palavras Esaú e Jacó só aparecem uma vez no livro, com exceção da capa, claro.
E assim, isso pra mim conta como um ponto negativo, deveria aparecer mais vezes para poder justificar. Eu acho que se o título fosse Pedro e Paulo, ou Paulo e Pedro, faria mais sentido. E o segundo ponto é que a história é muito dispersa. Você sabe que os protagonistas, ou que o foco da história são os gêmeos, porque no início da história existe aquela ênfase sobre eles. Então você fica ciente disso logo no início do livro. Mas se não fosse por isso, você às vezes chegaria a duvidar, porque em diversos momentos eles chegam a ficar em segundo e às vezes até mesmo em terceiro plano, porque o foco fica em cima de outro ou outros personagens que eu não vou citar agora, ou simplesmente porque a história fica pulando para N outros personagens. Às vezes sai capítulo, entra capítulo e é um personagem, outro personagem que não eles. Aí depois de vários capítulos, o foco volta a cair sobre eles. Aí passa um tempo, cai sobre outro personagem mais lá pra frente. E sem falar que nessa troca-troca de focos, um dos focos é a política. Machado de Assis dá um foco tão grande, não apenas a política, a cidade do Rio de Janeiro, mas também a política, já que no auge do livro ocorre a transferência de monarquia para a república. Então assim, o foco em política é enorme. Ele chega até mesmo a ofuscar não apenas os gêmeos, mas até outros personagens. De uns tempos para cá eu venho fazendo, toda vez que eu leio um livro eu atribuo cores a eles. Por exemplo, hoje eu terminei de ler As Crônicas de Nárnia, uma história infantil, um livro bem colorido. Aquele Fortaleza Digital, tem eu atribuo cores padrões a ele, já que é um livro bem neutro de certa forma. Mas eu já li um livro bem depressivo, que eu atribuiria uma tonalidade mais cinzenta, um livro mais monocromático, por ser depressivo. Esse aqui me dá a impressão de estar lendo em sépia. Sabe aquele amarelo queimado de fotos, filmes e livros antigos? Pois é, tipo essa cor aqui. Em resumo, o livro é praticamente uma novela. Eu me senti como se estivesse lendo de fato uma novela, em que você sabe que os protagonistas são eles por causa da ênfase que recebem logo no início, mas a história fica pulando e pulando e pulando de quadros e cenas como se fosse uma novela. Ela não há aquele foco, não há aquela junção dos elementos em um ponto só para dizer que tudo aquilo tem a ver com os gêmeos, vamos dizer assim. Tem aquele ar de novela dessas que você vê na TV aberta. No aspecto geral, pessoas que não gostam de política, assim, pessoas que já não gostam de ler livros nessa norma culta da língua, já vão achar o livro um pouco chato. Pessoas que não gostam de política, pior ainda, porque existe um foco muito grande em determinado momento. Não meramente por parte do autor em citar os fatos que estão acontecendo, mas até mesmo dos próprios protagonistas, Pedro e Paulo. Cada um tem uma visão política. Um é mais virado para a monarquia, o outro é a favor da república. Então sempre tem nesses choques, há um discurso aí e há um foco em política muito grande. Chega até a se perder. A briga deles fica em torno disso depois de uma determinada idade. Mas é isso aí. O livro para mim ele é neutro, no máximo razoável. Eu não chamaria de bom e acima disso muito menos. Eu achei importante fazer a resenha desse livro, porque eu já o tenho há muito tempo. E falam tanto de Machado de Assis, e uma curiosidade que eu achei é que basicamente foi uma das últimas obras que ele escreveu, para não dizer a última, que ele escreveu antes de falecer. Já que ela foi lançada em 1904, ele faleceu 4 anos depois. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem ver outros vídeos, se inscrevam no canal, para ficar por dentro de novas resenhas, dicas e vídeos que virão por aí, ou de outras publicações que já foram feitas. Comenta aí sobre o autor, sobre suas obras, sobre esse livro em si, ou sobre o próprio vídeo, fica à vontade. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.